Boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem? Com vocês, comigo está tudo bem. Eu vim trazer aqui uma reflexão sobre a diferença da Páscoa cristã da Páscoa judaica e da Páscoa cristã. Que na Páscoa judaica era sacrificado um cordeiro para a libertação do pecado do povo do Egito, da humanidade, né? Do povo do Egito. E na Páscoa cristã, Jesus Cristo foi o próprio Cordeiro que foi sacrificado em prol dos nossos pecados, para a libertação da humanidade. E eu quero falar também sobre o sangue de Jesus. Antes, o sangue do Cordeiro, ele foi usado para livrar casas da morte. E hoje, o sangue de Jesus Cristo livra vidas e traz salvação. A Páscoa nos ensina sobre redenção, vida nova e esperança eterna. Jesus Cristo, ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e venceu a morte. E hoje também ele continua libertando, curando e dando vida eterna a todo aquele que crê. Porque a verdadeira Páscoa não é só lembrar, é viver a transformação que Jesus trouxe para nós. Você está entendendo a mensagem? Não é só lembrar da morte do cordeiro, mas é viver viver aquela essência, o significado daquela morte. Por que Jesus morreu? Ele morreu em vão? Não. Jesus morreu para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados e pudéssemos ser salvos pelo sacrifício da morte dele. Esse foi a intenção, foi o propósito da morte de Jesus. Ele se fez um sacrifício, ele passou como cordeiro, mudo, ele foi mudo ao matador, ele morreu por amor de nós, ele se sacrificou por nós, se fez a expiação dos nossos pecados. Antigamente era um cordeiro que era feito, morto para a expiação do pecado do povo. Mas veja só, um cordeiro, um animal. Mas Jesus veio em carne, encarnou como um ser humano e fez-se o sacrifício vivo. Ele foi o cordeiro. Você está entendendo a importância da morte de Jesus na nossa vida? Ele se sacrificou por nós. Ele se entregou por amor de nós. Ele morreu por amor de nós, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. E ele morreu, mas tem também um detalhe: ele morreu, mas não continuou morto. Ele não está morto. Ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou e ele está vivo. Né? Jesus continua curando, Jesus continua libertando, salvando e transformando vidas pelo sacrifício da morte que ele fez na cruz do Calvário. Então, isso é para quem crê. Tá entendendo, irmão? Tá entendendo? Isso é para quem crê. Quem não crê não será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê, ele será condenado, infelizmente, porque ele não acredita, não crê. E se ele não crê que a gente pode fazer nada, infelizmente, né? Só ficar tendo misericórdia, né? Pensando no sofrimento dele. Então, e Jesus ele fez esse sacrifício, mas hoje em dia não é um dia só da gente estar lembrando desse sacrifício, da morte do cordeiro, não é só isso. É para nós passar pelo processo da transformação. E através da transformação do poder da palavra de Jesus, do sangue de Jesus. Entendeu? Então é isso. A diferença, né, da Páscoa judaica e da Páscoa cristã é essa. É que antes se sacrificava um animal para expiação do pecado do povo, e a cristã é que Jesus Cristo foi o próprio sacrifício, se fez o próprio sacrifício, se fez o próprio a própria expiação para
para o perdoar, para nós sermos perdoados, nossos pecados serem perdoados. E isso é muito valoroso. Amém? Fico com essa palavra, se você concorda, se você discorda, não sei, mas se você concorda comigo, digite o seu amém, compartilhe, curta, se inscreva no meu canal, @Valdênia Carneiro Soares. E eu já agradeço e fico muito feliz. Deus te abençoe em nome de Jesus.